Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, carecemos o teu auxílio também nessa hora, através do teu Santo Espírito, nos fazendo compreender a vida que está por detrás da letra, aquilo que o Senhor quer nos comunicar através dessa palavra, que deixe de ser logos apenas escrita e passe a ser rema, uma palavra revelada à mente, ao coração de cada um destes que estão aqui compondo a multidão dessa noite. Senhor, tem uma multidão de pessoas aqui sedentas pelo Senhor, que amam a tua palavra e que não abrem mão de receber a tua direção. Então, meu Pai, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Em uma multidão como essa é normal, é esperado que hajam muitas pessoas que começaram agora, quem sabe, a ler a Bíblia. Alguns, quem sabe, que ainda não têm nenhuma Bíblia, começaram agora a frequentar a igreja. Então eu preciso construir aqui um pensamento para trazer você para dentro dessa história, de modo que você compreenda. Há poucos dias, acho que foi no último culto, eu preguei aqui que Deus decidiu formar uma nação. E Deus começou essa grande nação através da vida de um homem chamado Abraão. Todas as religiões no mundo todo reconhecem a figura de Abraão. Abraão, para nós, é conhecido como pai da fé. Abraão ouviu um Deus do qual ele não tinha relatos antes disso. Hoje a gente tem a Bíblia, que nos serve como um norte, como uma bússola, como um amparo para tudo aquilo que alguém diz acerca de Deus. A gente abre a Bíblia e consulta, e aqui estão as histórias. Abraão não teve esse privilégio. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, levando a vida dele normal, seguindo a sua rotina de todos os dias, até que se ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz que trouxe para ele algumas ordens, e eu falei sobre isso aqui no último culto. Sai da sua terra, de sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Isso lá pela altura do capítulo 11, 12. No capítulo 11, ele já estava no caminho. O pai dele morre em um lugar chamado Harã. No capítulo 12, no versículo 1, aí o texto vem: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de sua terra, de sua parentela, da casa de teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Peregrina naquela terra que eu te colocar, e eu serei contigo. Mas o fato é que naquele início de caminhada de Abraão, Deus permite uma provação. Foi acontecer exatamente naquela fase em que ele não está mais no seu lugar seguro, que era o lugar onde ele cresceu e formou família, Ur dos Caldeus. Ele já não está mais na sua terra, onde ele conhecia todo mundo e era conhecido por todos. Ele está longe dali, e vai haver uma grande fome na terra. Não dava para bater na porta do tio e falar: tio, me arruma um copinho de arroz aí. Não dava para procurar a casa da sogra e dizer: sogra, me empresta o seu cartão, é rapidinho. Não dava. Não dava para pedir ajuda. Ele está longe de tudo aquilo que ele conheceu em Ur dos Caldeus e das pessoas que com ele lá cresceram. Estava longe. Uma grande fome na terra acontece. E naquela época de grande fome na terra, Abraão pensa: já sei, vou para o Egito. E Abraão pega quem com ele está e desce ao Egito. E no Egito ele encontra abrigo e pão. É verdade que no Egito também ele vai arrumar para a vida dele confusão.
Mas perceba que lá atrás Abraão não consultou a Deus: Senhor, eu devo ir para o Egito, sim ou não? Ele não perguntou a Deus, ele simplesmente parou, pensou, encontrou uma solução que ele julgava ser a melhor para ele e seguiu a direção do próprio coração, foi para o Egito. Resolveu o problema? Parcialmente, encontrou abrigo e pão. Sai de lá, tempos depois, levando uma escrava, uma mulher chamada Agar. Com essa mulher, ele vai depois se deitar e ter um filho, visto que a esposa dele, Sara, era estéril, e Deus havia prometido dar a ele um filho que nasceria de Sara, mas ele não esperou. Ele aceitou um conselho que a esposa deu, se deitou com a escrava e fez um filho na escrava. Ismael nasceu, é um dos filhos de Abraão, mas não era o filho que Deus prometeu. Deus prometeu a ele um filho que nasceria da esposa dele, Sara, uma idosa estéril. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. E Deus cumpriu. Sara ficou grávida, a barriga cresceu. Uma idosa conseguiu dar à luz. Eu digo que conseguiu dar à luz porque, por exemplo, hoje em dia é considerado gravidez de risco acima dos 40. Sara estava acima dos 90. E ela consegue dar à luz. Ela sente dores, mas o fato é que a criança nasce. Nasceu Isaac. Isaac cresce. Isaac vai crescer juntinho de Abraão, colado no pai. Onde o pai está, lá está Isaac. Só foi Isaac desmamar que ele sai do colo da mãe e vai ficar agora ao lado do pai o tempo todo. Quer achar Isaac, é só saber onde que Abraão está, que Isaac com certeza vai estar do lado. E Abraão resolvia todos os problemas de Isaac. E Abraão dava a Isaac tudo aquilo que Isaac precisava. Abraão vai crescendo, vai fazendo com que o ambiente ao redor de Isaac faça com que Isaac cresça em tamanho, mas não em maturidade. Abraão não consegue encontrar maturidade no próprio filho, até mesmo porque ele, quando ele pensa na continuidade, ele não permite que o filho escolha a esposa para si mesmo. Ele é que vai dar um jeito de arrumar uma esposa para o filho. Ele cresce o filho dentro de uma redoma, de um ambiente que não permite que esse filho desenvolva maturidade. Mas Isaac cresceu, na estatura cresceu, chegou na idade. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Abraão morre. Abraão morreu. Capítulo 25, Abraão morre. Capítulo 26, agora é Isaac à frente do povo, de tudo aquilo que o pai dele havia construído. Tudo aquilo que o pai dele construiu agora está sobre o comando dele, está nas mãos dele agora. Tudo, as terras, o povo, os escravos, tudo agora está nas mãos de Isaac, para que Isaac dê continuidade. Só que Isaac foi criado em uma redoma, sem desenvolver maturidade. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai permitir que um problema se repita. Porque se lá atrás, na vida de Abraão, Deus permitiu uma grande fome na terra, agora, no capítulo 26, sem Abraão estar, porque Abraão aqui já morreu, Deus vai permitir uma grande fome na terra. Aconteceu de novo. Olha para quem está perto, eu sei que é chato isso, mas diga: aconteceu de novo. Na mesma família, aconteceu de novo. Parece com algo aí da sua história? Na mesma família, aconteceu o mesmo problema de novo. Na outra geração, mas o mesmo problema. Aconteceu na vida do pai dele. E agora o mesmo problema que aconteceu na vida do pai dele, está acontecendo na vida dele. Parece um problema que está na família. E que vai passando de geração em geração. Alguém vivendo coisas assim, abre a boca e diz: isso é maldição hereditária. Porque o problema que aconteceu lá atrás, ele nem era nascido ainda, mas com certeza ele ouviu alguém contar,
Alguém contou para ele: olha, houve um tempo na vida do teu pai que houve uma grande fome, uma fome imensa na terra. Seu pai teve que se virar, e agora? E agora aquilo que ele pensou, isso aí foi lá atrás, na vida do meu pai, isso aí foi em outros tempos, hoje a coisa é diferente. Aí vem o problema e cata ele pelo pé. Ele queria isso? Não. Ele escolheu isso. Ah, que vontade de passar pelo mesmo sofrimento que o meu pai passou. Ninguém quer. Ninguém aqui é louco. Ninguém aqui bateu com a cabeça na parede, bateu? Ninguém aqui vai dizer: não, a mesma luta que o meu pai passou, eu também quero passar. Mas ainda que não se diga isso, por que muitas vezes acontece? Por que em muitas famílias parece que alguns problemas vêm tombando de geração em geração? Bom, Deus permitiu uma segunda grande fome na terra. O que é isso? Coisas que se repetem. Já teve algum problema no meio da tua família que de tempo em tempo ele se repete? Aí quando esse problema aqui na vida de Isaac, na família de Isaac, aconteceu de novo, ou seja, houve aqui uma repetição, Isaac também pensou em repetir o que o pai dele fez. Porque se o problema repete, eu vou então repetir a atitude do meu pai. E quando o problema houve na ocasião lá atrás, meu pai foi para o Egito. Então agora eu vou resolver esse mesmo problema também indo para o Egito. Eu vou para o Egito. Sabe aquele momento em que você já tem um plano definido? Sabe aquele momento que você já está com tudo preparado na sua cabeça, prontinho para no outro dia tomar aquela atitude? Sabe quando você fica um final de semana em todinho pensando nesse problema que está acontecendo contigo e você já organizou tudinho na sua cabeça? Vou usar alguns exemplos. Você já organizou tudinho na sua cabeça para amanhã acordar cedo, ir naquela empresa, levar sua carteira de trabalho e dizer: estou indo embora. Sabe quando você organiza tudo e você fica assim, ó, quando segunda-feira chegar, eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer quando amanhecer segunda-feira vai ser isso aqui. Você organizou o plano. Quem sabe já está até com a mala pronta. Quem sabe a mochila já está preparada e fechadinha. Separou aquelas peças de roupa, né, para ir embora. Quem sabe já está tudo organizado na sua mente. Já sabe tudo o que vai fazer. Já sabe até para onde vai, hein? Não, eu vou para a casa de fulano, ou eu vou fazer tal coisa, eu vou bater naquela porta, eu vou... Isaac estava com um plano todo montado na cabeça dele, todo montadinho, tudo organizado, mala pronta. Isaac estava com as suas malas prontinhas para ir para o Egito. Aí naquele dia, quando Isaac acorda para passar a mão na mala e fazer o que ele planejou fazer, Deus desceu, Deus apareceu, Deus veio. Olha para o teu irmão e diga para ele: nessa noite Deus veio, nessa noite Deus desceu, Deus já chegou aqui. E se você soubesse o que Deus veio fazer, você diria: ah, Deus, não podia o Senhor ter ficado aí, não? Oh Deus, se eu soubesse que o Senhor ia vir para isso, quem não teria vindo era eu. Porque naquele dia, se Isaac soubesse o porquê que Deus havia descido, Isaac ia dizer: Senhor, não dá para voltar outro dia, não? Porque eu já sei o que eu vou fazer, eu estou com tudo montadinho na minha cabeça, a minha mala já está até pronta, eu já estou com tudo organizado, eu já conversei com todo mundo, eu já botei todo mundo sentado e disse: olha, nós vamos fazer isso, 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 é assim que a gente vai resolver. Aí desceu Deus desceu, quando Isaac vai catar a mala para sair, e Deus diz assim: ó, não. Deus veio e disse: não. Apóstolo, o que é isso? Eu vim aqui te avisar que Deus nessa noite desceu para dizer para alguns aqui: não vai fazer o que pensou em fazer.
não vai desistir de nada, não vai embora coisa nenhuma, não vai sair de casa coisa nenhuma, não vai pedir demissão coisa nenhuma, não vai sair da igreja coisa nenhuma. Não. Mas eu já estava com tudo planejado. Não, acabou não. Gente, Isaac está com tudo organizado, Luciano. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Isaac, Edinaldo, já comunicou a todo mundo. Ele comunicou a todo mundo e Deus deixou. Ele arrumou a mala e Deus deixou. Está todo mundo esperando o dia amanhecer para partir o Egito. E Deus deixou. Deus deixou. Isaac mergulhado nos seus próprios planos. Deus deixou. Deus foi dando corda para Isaac. Deus foi dando espaço para Isaac e fazendo aquilo que estava no coração para fazer. Deus foi deixando. Até porque a qualquer momento Isaac pode parar e pensar melhor. Mas o fato é que Isaac não para pensar melhor. Deus está dando um tempo para Isaac. Ele está arrumando a mala e Deus está deixando. Ele está chamando as pessoas para comunicar e Deus está deixando. E Deus está olhando. E Isaac a qualquer momento pode dizer: peraí, gente, deixa eu perguntar para Deus primeiro se é isso mesmo. E ele não faz isso. Ele não faz isso. Só que Isaac era um projeto de Deus. Eu vou falar. Isaac sempre foi um projeto de Deus. E aí que escolhido não tem escolha. Eu quero ir embora. Quem diz que você se manda? Eu vou fazer desse jeito. Baixa a tua bola, porque Deus hoje está dizendo para você: não vai ser o que você quer, vai ser o que eu vou dizer que é melhor para você. Você pensa que sabe o que é melhor, mas não sabe. Você não sabe o que está falando. Você não sabe o que pode acontecer com você se você entrar naquele Egito. Se eu deixar você ir para o Egito, tua vida acaba. Se eu deixar você sair de casa, tua vida acaba. Se eu deixar você fazer o que você está com vontade de fazer, o diabo vai prevalecer. Só que Deus te ama tanto a ponto de descer só para te interromper. Que amor é esse, hein? Porque na nossa cabeça a gente pensa assim: eu vou deixar quebrar a cara. Mas Deus não fez isso. Eu vou deixar então se lascar para ver, depois volta arrependido. Deus não fez isso. Deus não quer que Isaac vá para o Egito. Por quê? Porque aquilo que Isaac quer vai trazer destruição para ele. Deus vai interromper algumas pessoas aqui hoje, porque se você fizer o que você está querendo, o diabo pega você. Se você fizer o que a sua cabecinha programou para fazer, quem sabe amanhã, quer pedir aquela demissão, quer sair de casa, quer chutar aquele balde, quer sumir, o diabo te pega. Te pega. Só que Deus te ama tanto que decidiu nessa noite descer para te interromper. Não. Oi? Não. Quer dizer que o Senhor desce para me dizer não? Não desças ao Egito. Se Deus não desce, ele vai. Se Deus não vem para falar com ele, ele vai e quebra a cara lá. Aí Deus veio e disse para ele o que ele não queria ouvir. Que vamos ser sinceros? A gente quer que numa noite como essa, Deus desça para dizer assim: vai, faz isso mesmo que você está querendo. É o que a gente quer, não é? A gente quer que Deus assine embaixo das nossas decisões. A gente apresenta o que a gente quer fazer para Deus e fica esperando, aguardando a assinatura e o carimbo, o selo de aprovação de Deus.
Se Deus te desse tudo o que você queria, você nem vivo estaria. Não, mas eu quero ir para o Egito. Não desças ao Egito. Não faça o que se preparou para fazer. Não faça o que se programou para fazer. Não tome essa atitude que o seu coração mandou você tomar. Não vai fazer isso que o seu íntimo ou que as pessoas à sua volta estão dizendo: é isso mesmo, vai lá, faz. Não faça. Alguém diz para eles: seu pai foi para o Egito, vai também. Você já reparou que as pessoas não conseguem resolver o problema delas e querem te ensinar a resolver o teu? Vai para o Egito, menino, vai para o Egito, faz isso. Aí vem Deus e diz: não faz. E aí, você vai fazer o que agora? Você vai agradar as pessoas que estão à sua volta, dizendo que você tem que fazer isso mesmo? Ou você vai nessa noite bater de frente com algumas pessoas e dizer: eu não vou fazer isso mais. Eu não vou sair de casa porque uma amiga disse que eu tenho que sair. Eu não vou pedir demissão porque o meu primo falou que não é para eu continuar naquela empresa. Eu não vou fazer. Não desças ao Egito. E o que Isaac está vivendo? Um problema. Um problema que aconteceu de novo. Está vivendo isso, irmão? Você já não esperava mais viver isso, aí está vivendo. Já não esperava mais estar sofrendo na vida financeira e está sofrendo. Já não esperava mais passar por lutas num casamento depois daquela última. Pensou que nunca mais ia passar e está passando de novo. Já não esperava mais viver sofrimento com o filho, mas está sofrendo. Será possível? Isaac agora vai ouvir a voz de Deus. Ainda bem que no meio de um problema e com um monte de gente dando opinião, ele ainda foi sensível para ouvir Deus falar. Ainda bem que no meio desse problema e com um monte de gente querendo dizer para você o que é que você tem que fazer, você nessa noite decidiu vir para o culto e já veio pelo caminho dizendo: Senhor, fala comigo nessa noite. E Deus está falando. E o que é que Deus está falando? Não. Você não pediu para Deus falar, Deus está falando. Você não veio para o culto hoje dizendo que precisava de uma resposta de Deus? Então, Deus está te dando. Talvez não seja que te agrada. Talvez não seja o carimbo de autenticação no teu desejo. Talvez não seja aquilo que você se programou tanto para fazer, a ponto de deixar até a mala arrumada e já marcar até o horário, 6:30 em ponto. Aí Deus está dizendo: apaga tudo isso. Anula isso aí. Esquece isso e faz o que eu estou mandando. Não desças ao Egito. Mas peraí, por que quando Abraão foi para o Egito, Deus não fez a mesma coisa? Porque lá na primeira fome, houve fome, Abraão sentiu o desejo de ir para o Egito e Deus não desceu para dizer para ele: não desças ao Egito. Lá no primeiro momento, Deus deixou. Por que agora com Isaac Deus não deixa? Você acha que Isaac tem a mesma carcaça que Abraão tinha? Você acha que quem foi criado no mingauzinho tem a mesma estrutura que Abraão tinha? Você acha que quem fica golfando dentro do carro tem a mesma estrutura para aguentar as pressões que Abraão aguentou? Primeiro ponto, por que Deus diz não? Porque Isaac não suportaria aquilo que Abraão suportou. Isaac vai começar uma história com Deus agora, porque antes ele vivia na sombra da história do pai dele com Deus. Agora ele vai ter que ter as experiências dele com Deus. E segundo ponto, pergunta o quê? Pergunta qual? Abraão não tinha semente, Isaac tem. Olha Josias, preste atenção, você que é um homem que ama a palavra, Josias, ó. Não desças no Egito, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, peregrina nela e serei contigo. Aí o que Deus fez? Mandou Isaac plantar naquela terra, que era a cidade de Gerar.
Por que Deus não impediu Abraão de ir? Porque Isaac não tinha sementes. Perdão, Abraão não tinha sementes. Então ele ia ter que depender do pão do Egito. E Isaac tem semente. Isaac vai plantar. E Deus vai fazer Isaac colher. Eu vou falar para a minha geração. Posso? Eu vou falar para quem tem um par de ouvidos e um coração aberto nessa noite. Eu não sei se todo mundo que veio está assim. Eu vou falar para quem quer uma direção de Deus. Eu posso falar? Eu posso falar, sim ou não? A sua história vai ser diferente da história dos teus pais. Por quê? Porque você está tendo o que os teus pais não tiveram. Valoriza isso. Valoriza, porque você está tendo o que os teus pais não tiveram. Isaac tem semente, Abraão não tinha. Abraão teve que se virar. Isaac tem semente na mão, porque alguém que veio antes dele deixou semente para ele. Então olha aqui para mim. Valoriza o que você tem, porque você tem o que os teus pais não tiveram. Você tem o que os teus avós não tiveram. Então vai dar certo onde eles deram errado. Eu tive o que os meus pais não tiveram. Meus filhos estão tendo o que eu não tive. Por aí vai. Então valorize o que você tem, que quem veio antes de você não teve. Não desças ao Egito. Fica aqui, porque você tem algo aí, Isaac, nas mãos. Você tem semente. Vai plantar, Isaac. Arregaça essas mangas, porque eu quero te honrar, Isaac. Vai fazer a sua parte, porque eu estou pronto para fazer a minha, Isaac. Vai se esforçar, porque eu estou pronto para te abençoar, Isaac. Vai pagar o preço nessa vida, porque eu estou pronto para abrir os céus sobre você, Isaac. Se você plantar, Isaac, você vai ver o que eu vou fazer. Faz o que o teu pai não fez, e você vai ver o que eu faço na tua vida. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, se esforça. A nossa geração tem o que a geração anterior não teve. Nós temos oportunidades que eles não tiveram. Nós temos chances que eles não tiveram. Então vamos parar de olhar para trás e reclamar, e vamos olhar para o nosso futuro e valorizar. Isaac, oi, não desças ao Egito. Não vai fazer o que você quer. Não é o que você quer que vai mudar a tua vida. É o que você precisa fazer que vai mudar a tua história. Pergunta para quem está do seu lado, o que você está precisando fazer? Confronta essa pessoa com essa pergunta. Está precisando fazer o que ainda não fez? Hein? Está esperando o que para fazer o que precisa fazer? Planta! Ele foi plantar. Isaac plantou. Só que tem um detalhe, irmão. Não tem só Isaac. Tem uma multidão de gente, Bruna, com Isaac, que o pai dele deixou. Empregados, servos, escravos. Tem gente para todo lado. Você pode imaginar o rebuliço que foi nessa ocasião? É por isso que a história lá no Talmud vai dizer que naquele dia muitos abandonaram Isaac. Por quê? Que quem não ouviu de Deus o que Isaac ouviu, não está entendendo o que Isaac está fazendo. Quem olha para Isaac está dizendo, ele ficou doido. Ele está plantando nessa terra seca aqui, ele está maluco. É porque não ouviu de Deus o que Isaac ouviu. Você consegue entender que Isaac foi plantar, e coisa linda, mais na frente do texto, a Bíblia vai dizer que Isaac e Rebeca, a esposa dele, estavam brincando. Brincando quando? Na crise. No período da crise, Isaac e a esposa dele estavam brincando no campo. Que negócio é esse? Enquanto tinha um monte de gente desesperada, um monte de gente com o emocional abalado, destruído, sem saber como seria o amanhã,
Isaac está brincando. Enquanto está todo mundo desesperado, Isaac está tranquilo. Que quem obedece a Deus pode descansar na confiança que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu estou pregando para um povo que vai confundir quem está lá fora. Lá na tua empresa tem gente que vai olhar para você e vai ficar sem entender, que está todo mundo nervoso porque alguém falou que a empresa vai fechar, mas você vai trabalhar sorrindo e de cabeça erguida. Vão dizer que você bebeu, bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa. Ninguém vai entender seu comportamento. Lá na sua parentela, onde está todo mundo preocupado com economia, com isso, com aquilo outro, todo mundo preocupado com suposta crise, você vai estar de cabeça erguida, cantando, fazendo churrasco e me convidando. Por quê? Porque você já tem uma palavra de Deus. Eu vou repetir, você já tem uma palavra de Deus. Vai estar todo mundo desesperado lá, e você tranquilo, cantando um hino de adoração, com volume bem alto, de olho fechado, e dizendo: ó Senhor, tu és bom. Alguém vai olhar e vai dizer: o pastor da igreja dele deve estar fazendo lavagem cerebral. Mas não fui eu que fiz lavagem cerebral em você, foi a palavra de Deus que penetrou no seu coração. Eles estão seguindo o coração deles, estão desesperados, mas você vai seguir a palavra de Deus e tudo vai dar certo. Eu vou falar e pega como profecia para essa semana: vai dar tudo certo. Fica tranquilo, Deus está no controle. Fica tranquilo, Deus vai honrar o seu esforço. Obedeça a Deus. Não faça o que você estava pretendendo fazer, não. Faça o que Deus está mandando e levanta essa cabeça para dar glória a Deus. Por que Isaac está tranquilo? Porque quem ouve o que ninguém ouviu, também passa a enxergar o que ninguém enxergou. Está todo mundo olhando e só vê terra seca. Isaac, com os olhos da fé, já está vendo uma colheita abundante, poderosa. Isaac sabe que o esforço que ele empenhou ali não vai ser em vão. Ele se esforçou, não foi Deus que plantou para ele, foi ele que plantou. Ele foi para o campo, ele preparou a terra, ele lançou as sementes, valorizou o que ele tinha, e Deus estendeu a mão e abençoou. E olha o que a Bíblia vai dizer: naquele mesmo ano, versículo 12, eu vou ler na íntegra. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. O que foi que Isaac plantou e colheu? A Bíblia não está dizendo. Supõe-se trigo. Eu não quero entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer, porque se a gente parar para pensar o que foi que ele plantou, a gente vai ter que pesquisar aí para poder entender quanto tempo leva para a colheita. Não me interessa isso. O que interessa para mim nessa noite é saber que aquilo que ele plantou nesse ano, Deus não deixou para o próximo. Foi dentro do mesmo ano. Estou entendendo, não? Deus colocou velocidade no resultado. Sabe aquilo que você vem tentando há anos e ainda não conseguiu? Faz o que Deus está mandando, que Deus faz muito mais do que aquilo que você esperava. Naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais o que plantou. Mas eu vou falar que mesmo lendo esse texto, pegando essa palavra para mim, Fabíola, meu coração ainda se entristece. Pergunta para mim, Fabíola, por quê? Porque a gente não quer a vitória só para a gente, Fabíola. A gente quer para quem está do lado, para quem está na frente, para quem está atrás. Você entendeu, irmão? A gente não quer a vitória só para a gente. Só que a Bíblia, nesse texto, mostra só Isaac vencendo, só Isaac plantando e só Isaac colhendo. A minha pergunta é: cadê a turma que andava com ele? Por que não plantou? Por que não colheu?
Sabe por quê, varão? Porque a maioria deles estava assim, ó, da onde que isso aqui vai dar certo? Essa terra aqui não é ruim, essa terra aqui não presta não, aqui não dá certo plantar não. Eu não sei se você já reparou, mas pessimista é igual formiga, o troço reproduz com uma velocidade assustadora. E eu não sei se você percebeu uma outra coisa, pergunta o quê? Parece que pega, tal do pessimismo. O pessimismo parece uma doença contagiosa. Passa um dia inteiro do lado de um pessimista para você ver. No outro dia você não está querendo nem acordar. Se você passar o dia inteiro do lado de alguém que só reclama da vida, que só murmura, que só diz, mas vai dar certo não. Vai tá doido, eu não vou nem tentar porque vai dar errado. Que nada, passar ficha para quê? Vai reprovar. Mas não tem jeito não. Passa um dia do lado de uma pessoa dessa. Se você terminar o dia com saúde mental, eu te dou os parabéns e digo que você é uma exceção. Mas a tendência é que você termine o dia destruído emocionalmente, pensando em cavar um buraco, se colocar dentro dele, ou então gritar, volta logo Jesus, porque eu quero descer desse ônibus. Pessimismo pega. Aí por isso que não tem ninguém do lado de Isaac, colhendo. Por quê? Porque a turma deu ouvido a quem estava dizendo, isso aqui não vai dar certo nada, isso aqui não tem jeito não. Lembra dos 12 espias? Falei sobre eles aqui. 12 espias, 10 voltam da terra prometida, 4 homens para carregar um cacho de uva. Meu Deus do céu, 4 homens para carregar um cacho de uva ali. E eu fico imaginando o tamanho da jaca daquela terra. Se para carregar uva precisa de 4 homens, imagina a jaca, só um caminhão. Imagina, uma terra boa. E essa turma vem lá, eles comeram lá do fruto. Não era só grande, mas eu creio que era também uma delícia. E fica imaginando a manga daquela terra. Jesus, deu até fome. Imagina, eles experimentam, trazem, mas quando chega aqui, 10 cabeças de bagre, chega dizendo assim, ó, é muito bom lá, mas não é pra gente não, não é pra nós não, nós não damos conta não. Tem gente lá e a gente é igual gafanhoto perto deles. Aí só dois levantaram a voz, Josué e Caleb, e disseram assim, Deus vai se agradar de nós e vai nos dar aquela terra. Eu preguei sobre isso aqui no último culto, mas só para reforçar esse texto que a gente leu hoje, entenda uma coisa, os 2 otimistas não conseguiram convencer ninguém, mas os 10 pessimistas convenceram mais de 2 milhões de pessoas. O que é mais fácil? Motivar pessoas ou desmotivar? Desmotivar é mais fácil, porque as pessoas parecem que já têm tendência de andar de cabeça baixa. Gente, Josué e Caleb não conseguiram motivar ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que só eles 2 entraram na terra prometida. Eles não conseguiram convencer ninguém a entrar lá. A outra geração é que entrou. Mas os 10 pessimistas conseguiram convencer 2 milhões de pessoas. Há poucos dias eu coloquei lá uma pergunta no meu Instagram privado, que é para lideranças, sobre uma casa que nós estávamos. Eu disse assim, me convença que eu devo trazer você para cá. Eu vou escolher 10 pessoas para passar 2 dias aqui comigo nessa casa em um treinamento. Aí as pessoas começaram a me responder, mandando mensagem lá, dizendo por que eu deveria escolhê-las para estar lá na casa. Um deles, e ele vai saber agora, eu nem sei se ele está aqui, não vi ele não. Um deles respondeu assim para mim, ó, 100 e tantas pessoas, mas um respondeu assim, ó, eu acredito no poder da ambiência, e é por isso que eu vou estar nessa casa. Eu gostei da resposta dele. E assim que eu definir data, ele vai ser uma das 10 pessoas que vai estar lá, com certeza. Ele entendeu que o ambiente que a gente está define se a gente vai ser um vencedor, se vai ser um perdedor. Se você andar com um derrotado, você vai andar de cabeça baixa e abatido. Mas entenda, ande com gente que consegue ouvir o coração de Deus. Isaac ouviu o que Deus falou com ele, fez o que precisava fazer e viveu, irmão, algo poderoso, enquanto os demais viveram crise. Estava todo mundo perdendo e Isaac ganhando. Por quê?
Porque quando foi para ouvir a voz de Deus, mesmo dizendo não, ele disse: se Deus disse não, é porque isso é o melhor para mim. Deus nessa noite veio. Deus nessa noite veio. E você vai desfazer mala hoje. Você hoje vai sair daquele grupo. Você hoje vai eliminar esse pensamento que você já tinha programado para amanhã. Pode tirar a carteira de trabalho de dentro da mochila. Você não vai chegar lá para pedir demissão, coisa nenhuma. Pode pegar de volta aquele crachá. E agora? Já rasgou até o crachá, né? Chega lá, pede um crachá novo. Você não vai pedir demissão, coisa nenhuma. Você vai dar certo onde Deus disse que você vai dar. Ainda que pareça impossível, ainda que esteja difícil, se Deus falou, é aqui que você vai vencer. Pode todo mundo estar dando errado, mas é ali que você vai prosperar. Quem está comigo para dar glória a Deus? Estou terminando. Mas cuidado com as suas decisões. Vamos ser sinceros. A gente já sofreu demais na vida por causa de decisão errada. É ou não é? A gente já apanhou demais, irmão, da vida por causa de decisões erradas que tomamos. E Isaac acabou de tomar uma decisão errada. Eu vou para o Egito. Eu vou para o Egito. Ele morreria no Egito, ele perderia a semente e morreria se ele fosse. Aí Deus desceu o perdão para dizer para ele: não vai para o Egito. A sua decisão está errada, Isaac. O que você planejou fazer está errado, Isaac. Essa sua decisão é equivocada, Isaac. Ei, olha aqui. Já chega de sofrer por causa de decisões erradas. Deixa Deus decidir por você nessa noite. Fica de pé comigo que eu quero terminar com você de pé. Isaac tinha o que Abraão não tinha. Então olha aqui. Você não precisa fazer o que os seus pais fizeram. Você tem o que eles não têm, não tiveram. Você tem a oportunidade que eles não tiveram. Deus nessa noite está dando para você uma chance, uma oportunidade que quem sabe quem veio antes de você não teve. Ou se teve, desperdiçou. Só que você não vai desperdiçar a oportunidade que Deus está te dando. Deus está te dando a oportunidade de viver algo novo. Novo do que tudo aquilo, diferente, de tudo aquilo que a sua família viveu até aqui. Deus estava dando a Isaac a oportunidade de viver algo diferente do que o pai dele havia vivido. E esse algo diferente ia marcar a vida dele a ponto de, a partir desse momento, Deus também ser conhecido como o Deus de Isaac. Porque antes era só o Deus de Abraão, mas agora é o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Por quê? Por causa dessa oportunidade que Deus deu a ele de ter uma experiência pessoal com ele. Feche seus olhos. O que você queria fazer mesmo, hein? Quem sabe entrou alguém aqui nessa noite, nem sabe por que está aqui ainda, mas decidiu que ia cometer um aborto. Aí Deus está dizendo para você: não. Quem sabe veio alguém aqui, ou tem alguém nessa live que já estava com a mala pronta para sair de casa, abandonar tudo porque não aguenta, acabar com o casamento. Aí Deus desceu para dizer para você: desfaz essa mala, não vai sair, não vai embora, não. Consegue adorar a Deus diante de um não dele? Se conseguir, vem comigo adorar, vem. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus.
já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última resposta vem de Deus, de Deus, de Deus. Eu fico imaginando Isaac no dia da colheita, Silvio. No dia da colheita, Welber, Isaac olhando para aquilo tudo, colhendo, e era algo assustador, 100 vezes mais do que ele plantou, não tinha explicação. E ele pensando, quem sabe, em alguém que ele gostava muito, que sempre andou perto dele, estava junto dele, mas que naquele momento decidiu não ficar, porque aquilo parecia uma loucura ficar ali. Quem sabe alguém que Isaac queria ver dando certo, mas aquela pessoa decidiu ir embora com quem estava indo embora, porque ficar ali parecia ser algo louco demais. Isaac pensando, puxa vida, eu queria que ele estivesse aqui, vivendo isso que eu estou vivendo, colhendo do jeito que eu estou colhendo, sendo abençoado como eu estou sendo abençoado. Queria tanto que ele estivesse aqui, que ela estivesse aqui, aquele meu irmão, aquela minha irmã, aquele meu amigo. Queria tanto que eles estivessem experimentando disso que eu estou vivendo também. Só que por mais que a gente queira, as pessoas são responsáveis pelas suas próprias decisões. Você não é responsável pela decisão do outro, mas você é responsável pela sua. Então também estou dizendo que o outro não é responsável pelas suas decisões. Não deixa ninguém decidir por você. Decida hoje o que você quer: obedecer a Deus ou seguir a maioria, fazer o que Deus está direcionando você a fazer aqui nessa noite, ou fazer o que qualquer pessoa normal faz. Porque obedecer a Deus não é pra gente normal, né? É pra gente que está acima da média no que diz respeito a crer. E quem está lá fora não compreende, porque a fé para o mundo, de acordo com a Bíblia, é loucura, mas para aquele que crê é poder de Deus. Deus hoje está dizendo para você um não bem grande. Para algumas coisas é óbvio, mas se Deus está dizendo um não para você, por aquilo que você quer, é porque já tem um sim dele para aquilo que você de verdade precisa. Abre mão do que você quer para receber nessa noite o que Deus tem preparado para você.